Olá, muito boa tarde. Educar os jovens para a justiça e a paz é o tema da mensagem de Bento XVI para o Dia Mundial da Paz, assinalado no primeiro dia de cada ano. Os desafios que o Papa apresenta serão agora analisados pelos convidados do programa Eclésia, Joaquim Cadete, economista, e Miguel Panão, investigador universitário. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa e, antes de mais, votos de um feliz ano de 2012. Joaquim Cadete, é um ano em que a economia terá muito peso, terá muita influência na forma como pessoas e famílias têm de equacionar o seu dia-a-dia. Sim, claramente. Eu acho que o ano de 2012 será marcado por a necessidade de continuarmos este programa de reformas estruturais que temos vindo a fazer e que terá naturalmente uma consequência algo pesada para as famílias. Isto porquê? Porque a restrição orçamental vai intensificar-se ao longo deste ano em termos do país, não só em termos do Estado, mas inclusive, obviamente, isso terá uma tradução direta no orçamento familiar e daí que importa que as famílias comecem já a criar algumas dinâmicas de, por um lado, saberem poupar e, por outro, otimizar, na medida do possível, o consumo que tenham, no intuito de minimizar gastos e saber reequacionar ou redirecionar esse mesmo consumo para aquilo que é prioritário, não é? Miguel Panão, como encara este problema ou esta oportunidade que 2012 pode oferecer? Eu acho que 2012 vai ser um ano de muita imaginação. Porque sem imaginação, como é que podemos sair daqueles pequenos problemas do nosso concreto, do dia-a-dia? Eu sinceramente não sei. Por isso, acho que é verdade, podemos optar por uma via em que vemos as coisas do ponto de vista de uma crise, daquilo que nos traz de mal, é verdade, e isso é uma coisa que deve ser acolhida com alguma caridade e com sentimento, né, com proximidade, mas quem sabe aquilo que é um obstáculo pode tornar-se um trampolim. Não é? E aquilo que pode ser uma dificuldade exige de nós um momento de criatividade. E isso significa que, se calhar, temos todas as condições para que 2012 seja talvez o ano mais criativo dos últimos que temos vivido, não é? São, portanto, muito otimistas em relação ao pelo menos Miguel. Esperançosos, não é? Eu acho que essa é a palavra correta, não é? Temos que ter esperança e ter alento para as dificuldades que iremos atravessar ao longo deste ano, mas que sem esse alento tornar-se certamente impossível. O Papa, na mensagem para este dia 1 de janeiro e para este ano, afinal de contas, convida precisamente a essa esperança, a esta desinstalação dos jovens. Sim, claramente. Porque o Papa percebe que, face aos momentos atuais, ao momento atual que a Europa vive, nomeadamente, serão necessariamente os jovens que terão que ter essa força de alento e de esperança e que deverão transmitir essa mesma força à sociedade. Muitas vezes nós encontramos as pessoas de meia idade já algo desalentada, com algum desalento em si, e isso tende dado o envelhecimento, inclusive, da própria população, esse desalento tende a transmitir-se de uma forma muito mais intensa do que nós quereríamos. Daí que o próprio Papa alerta para a necessidade de serem os jovens a dinamizar este sentimento de esperança e penso que será inevitavelmente, ou será crucial, que ao longo deste ano nós saibamos capitalizar neste sentimento em si e que ele vá crescendo ao longo do ano, o que nos alerta apenas para o fator de criatividade que já aqui mencionado. Ultrapassando o que o Papa fala, enfim, e retirando esse manto de escuridão que aparentemente teria descido sobre a sociedade, de que forma é que se pode fazer isso criativamente, Miguel? É assim, se me permite, eu queria recordar uma frase que o Papa tem nesta mensagem, já para o final da primeira parte, onde ele antes diz: prestai atenção ao mundo juvenil, ou seja, fazei dos jovens protagonistas, não é? Que eles não são propriamente agentes passivos, mas são agentes ativos na sociedade, muito importantes. Mas há um momento, uma frase que é a última desta primeira parte, em que ele diz: a Igreja olha para os jovens com esperança, tem confiança neles e encoraja-os a procurarem a verdade, a defenderem o bem comum, a possuírem perspectivas abertas sobre o mundo e olhos capazes de ver coisas novas. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque, de facto, os jovens não deixam de nos surpreender. E às vezes quando colocamos perante eles soluções difíceis, por exemplo, ainda o ano passado, lembro-me de ter feito uma iniciativa numa escola em que nós colocámos aos alunos diversos problemas e um deles eu sei que era comum ao governo norueguês,
E é incrível como a solução que eles arranjaram, por eles próprios, foi exatamente igual àquela que o governo norueguês tinha arranjado para aquele problema. Portanto, eles não cessam de nos surpreender. Ou seja, os jovens têm uma capacidade de olhar para as coisas e de ver a novidade nelas que nos deve inspirar. E ao torná-los protagonistas nesse processo, e neste, sobretudo, do ponto de vista também educativo, acho que as coisas podem começar a virar e por isso é que eles são parte, não é, desta revolução, não é? Que, da minha perspectiva, esta mensagem apela um pouco, não é? Por vezes, a participação dos jovens surge na opinião pública como o de um grupo de indignados que reclama por uma outra ordem da sociedade, da política e da economia. Não estarão aí, por certo, todos os jovens, mas o que é que representa, o que é que podem representar essas ondas de indignação? Eu penso que isso é um alerta, inclusive, para as atuais gerações, não é? Especialmente as mais velhas, porque muitas vezes nós vemos que o debate na sociedade, e nomeadamente na vertente económica, tende-se muito a debater a questão dos direitos adquiridos. E muitas vezes essa questão dos direitos adquiridos tende a esquecer completamente os direitos daqueles que ainda nem adquiriram, nem os adquiriram em si. E daí que, acima de tudo, há que encontrar aqui um balanço, um equilíbrio, e que quer as gerações mais velhas saibam ceder em algum terreno para que os próprios jovens conquistem algum terreno. E esse é o ponto central que a mensagem do próprio Papa nos alerta, que é quando se fala da questão da educação, quando se fala da questão de promover equilíbrios, inclusive pela verdade, a verdade não se limita só a saber distinguir a verdade em si, limita-se a saber implementá-la. E implementar essa verdade importa traduzir-se nesse balanceamento entre gerações. E eu digo que cabe aos jovens reivindicarem, mas também cabe aos mais velhos serem capazes de cederem alguma coisa. Miguel, a sua opinião sobre estas indignações que saem à rua? Aquilo que eu pensava é, de facto, a indignação, ou a própria palavra indignação, leva a pensar que o jovem muitas vezes está contra. Eu acho que esta mensagem e aquilo que, no fundo, o Papa apela aos jovens, educar os jovens para a justiça e para a paz, era serem jovens do com. Ou seja, não são aqueles que estão contra algo, mas são aqueles que estão com algo que eles valorizam, que vêem o futuro aí, não é? Daí depois o tema da educação, que já aqui aludido, não sei se nesse tema quereriam acrescentar mais alguma coisa, senão passaríamos à frente, porque são muitos os pontos para nos fixarmos na educação para a verdade. É logo depois o terceiro aspecto, que é para a verdade e para a liberdade. O terceiro aspecto que o Papa refere, referindo quase logo de imediato o problema do relativismo. Joaquim Cadete, na nossa sociedade, que peso foram tendo atitudes relativistas, que consequências foram gerando, que instabilidade foram provocando, até na vida social, política e económica? A verdade é que ao longo do último século, eu diria, nós assistimos progressivamente a um laicismo crescente na sociedade. E isso levou a que o homem se afastasse progressivamente ou baixasse o olhar, se centrasse cada vez mais em si próprio. Esse focar em si levou inevitavelmente a que o que dominou em cada época foram os valores dessa mesma época. E há um valor que foi comum a todo este período de relativismo, que foi exatamente o ego, não é? Cada vez mais nós fomos centrando sobre nós próprios e não sobre os outros. E a consequência óbvia disso foi o quê? Foi chegar a um ponto em que nós, quando não fomos capazes, inclusive, de gerar este equilíbrio intergeracional, nós não tivemos problema algum em criar valores assustadores de dívida, carregando as gerações vindouras em benefício das gerações atuais. Obviamente que isto não é confortável para uma sociedade. E, portanto, a crise é exatamente o ponto de ruptura e que acentua o facto até onde este relativismo nos levou, não é? O relativismo, então, não está só relacionado com aquela procura da verdade absoluta e as vezes que o Papa Bento XVI chama a atenção para esta onda de relativista que percorre o mundo, tem essas consequências imediatas até na própria economia. Indiscutivelmente, não é? Aliás, se nós repararmos, é curioso que no pós-guerra nós vivemos uma fase em que, face às cicatrizes decorrentes da própria guerra, o projeto europeu avançou. Exatamente porque havia uma noção de solidariedade entre Estados e entre povos.
A verdade é que esse elemento de solidariedade foi progressivamente sendo abandonado em favor, com o crescendo do relativismo em si, não é? E, portanto, nós o que estamos hoje, inclusive, a assistir na Europa é exatamente ao renascer dos nacionalismos, o que é algo de alarmante. Porquê? Porque quando nós começamos a ter a noção que já não estou preocupado com os outros, mas apenas com quem está no nosso espaço geográfico, não é? Do espaço-nação, inevitavelmente nasce o nacionalismo, o que é normalmente algo muito preocupante para aquilo que vem à frente. E daí que o próprio Papa alerta-nos para combater o relativismo como forma de voltar a refocar na linha orientadora do pensamento de Deus, não é? Miguel Panão, esta é de facto, se calhar, um ponto-chave nesta mensagem. Ele aparece aqui conjugado em torno do bem e do mal, mas com uma abrangência muito grande na construção da sociedade. Sim, e ele aparece depois dele falar de uma coisa que me parece importante e que valia a pena focar, que é que tudo isto surge porque há uma questão antropológica, isto é, há uma questão da maneira como o homem se entende a si mesmo, não é? Quem é a pessoa humana para ele? E ele fala um bocadinho disso. E depois acaba por dizer que a primeira educação consiste em aprender a reconhecer no homem a imagem do Criador. E quando eu olho para isto, e mais à frente ele esclarece um bocadinho isso, a primeira coisa que me vem à imagem é que nós somos imagem de quê? De Criador. Somos um Criador que é trindade. Somos um Criador que é em si amor na relacionalidade. E por isso é isso que nós devemos ser imagem. Imagem de amor na relacionalidade. E por isso, o mau uso da liberdade ou o próprio individualismo que depois gera um certo relativismo é precisamente o facto de que a liberdade autêntica só se pode viver do ponto de vista desta mensagem num certo desapego. E o primeiro desapego é o desapego do eu. Não é? E isso faz-me lembrar um exemplo, digamos assim, de uma área um bocadinho mais próxima de mim, que é devemos queimar este eu. Queimar não no sentido de eu me anular negativamente. Não. É de eu queimar aquilo que me permite, que me leva a voltar para mim próprio, para poder-me abrir aos outros, não é? Para poder-me abrir à relação com os outros e assim tornar-me mais pessoa. E deste ponto de vista da combustão, digamos que eu há sempre para queimar, não é? Temos sempre eu para queimar. E isso significa que, digamos, que este eu acaba por ser uma espécie de fonte de energia espiritual renovável. Portanto, quando estava a ler esta mensagem, via um bocadinho isto. Por outro lado, a questão do relativismo, do ponto de vista de algo que ele diz a seguir, que é sem a luz da verdade, mais cedo ou mais tarde cada pessoa está de facto condenada a duvidar da bondade da sua própria vida e das relações que a constituem, leva-me a pensar um bocadinho no exemplo da luz, não é? Quer dizer, a luz, nós não vemos a luz propriamente dita. Nós vemos é aquilo que a luz ilumina. Portanto, a luz propriamente dita não vemos. E se olharmos para os valores como aquilo que permite perceber que a luz está presente, de facto percebemos que se há um grande relativismo, uma grande relatividade dos valores, se não existe um traço comum nesses valores, então o que vão é que eles se vão perdendo. Se eles se vão perdendo, não há nada para eliminar. Portanto, a luz até pode existir, Deus até está. Mas como não há nada que ilumine, e por isso é que eu acho que o apelo que o Papa faz relativamente aos jovens e ao centrar nos jovens, eu olho para estes jovens e vejo em cada um deles um valor. Não é? E vejo um ponto que pode iluminar esta luz de Deus que está presente no meio de nós. E por isso é que eu acho que este ponto do relativismo é importante para compreender todos estes aspectos. Passemos ao seguinte, o educar para a justiça. Uma outra proposta do Papa, se calhar Miguel pedir-lhe agora primeiro um comentário a esta sugestão do Papa, onde aí estão presentes também alguns indicadores do critério da utilidade, do lucro, incluindo, trazendo para aqui as raízes do transcendente, incluindo a raiz do transcendente no conceito da justiça. Diria que a justiça que vamos vendo e praticando, sobretudo, talvez não seja esta, talvez não inclua, não tenha estas dimensões. Pois, porque no fundo, portanto, outra coisa que ele fala, exatamente para evidenciar um bocadinho nisso tudo, ele a um dado momento diz, na parte da educação para a justiça, fala nas relações de gratuidade, relações de misericórdia e de comunhão. Quer dizer, de gratuidade, misericórdia e comunhão
pressupõe, de facto, uma forma diferente de entender a pessoa, de entender as relações e, não por apenas, isso, com a implicação. Não apenas uma sociedade feita de direitos e deveres, não é? Exatamente. E o elemento do transcendente, que muitas vezes alguns recusam e que até podem fazê-lo, mas que eu tenho a consciência de que o fazem, permite-nos trazer à luz um bocadinho estes aspectos que nós não vivemos apenas por nós, mas que vivemos com os outros, não é? E que estas relações podem ser de gratuidade, isto é, eu posso dar até sem esperar em troca, mas se o faço, certamente que irá gerar reciprocidade. Por outro lado, também posso ter este coração de miséria no sentido de desapego, como uma forma de viver autenticamente a liberdade e, sobretudo, de economia, de comunhão. E lembrava-me, por exemplo, daquele exemplo de economia de comunhão que se falou, penso eu, durante a encíclica de Caritas in Veritate, que conheço de alguma forma, e que é um exemplo que põe em evidência precisamente uma forma nova de ver a justiça até nas relações económicas. Uma vez que estamos numa crise económica, esse acaba por ser precisamente um exemplo de como, através da comunhão em que introduzimos um bem relacional na relação económica, pode vir uma justiça que não tem em conta apenas o bem da própria empresa, mas de todos os seus agentes e de tudo aquilo que está à sua volta. Onde o lucro não fica só numa das partes. Exatamente, mas pode ser partilhado, digamos assim, em mais partes e que essas partes contribuem para uma sociedade mais justa. Mas aqui até é professor de Economia, estas propostas estão nos manuais de Economia? Elas não estão nos manuais, não é? A base da economia, e o próprio Adam Smith era um filósofo moral, não é? Assumia um conjunto de princípios morais. E a verdade é que muitas vezes quando se fala de Adam Smith e da questão da mão invisível, esquece de mencionar igualmente que essa mão invisível, para funcionar, assume um conjunto de pressupostos e de princípios morais. E que partem exatamente de quê? Partem da necessidade que, para que exista uma correta conduta no mercado, cada um dos intervenientes terá de ter uma base ética e moral, e daí que hoje se volta a falar muito da importância da ética, nomeadamente na área financeira. Porque o que nós assistimos, especialmente na última década, foi o quê? Foi uma maximização desenfreada do lucro, sem nós estarmos a ter uma noção das implicações reais que poderíamos estar a gerar para os outros dessa mesma procura incessante do lucro em si. António Pinto Leite fala do amor ao próximo como um critério da gestão. Eu acho que, acima de tudo, o que é fundamental é que nós temos de procurar sempre, todos os dias, o nosso melhor. E na procura do nosso melhor, nós iremos necessariamente conduzir à maximização do lucro. Mas nós, quando maximizamos o lucro, não necessitamos de ficar com esse lucro para nós. O que nós temos de ter é a noção que o próprio São Tomás de Aquino tinha alertado para o destino universal dos bens. Ou seja, cada um de nós é apenas o gestor dos bens, mas os bens em si são obra de Deus, não é? E, portanto, daí que, consequentemente, o que nós devemos ter é sempre esse pensamento em mente. Não é? Ou seja, assim que porque de outra forma o que nós iremos ter é uma situação em que nós não procuramos fazer o nosso melhor. E, inevitavelmente, o bolo será a prazo menor. Portanto, daí que há uma condição. Nós temos diariamente de procurar o nosso melhor para ter o bolo maior. Uma vez alcançado o bolo, há que redistribuí-lo de forma correta, não é? E aí não é necessariamente ser o Estado a ter que o redistribuir. Nós próprios, pelos princípios morais que devemos interiorizar, devemos ter essa consciência de o fazer. E a partir daí encaixa com essa afirmação do António. Do António Pinto Leite. E esse é o conceito da justiça, afinal, não é? Exatamente, esse é o conceito de justiça. E aí aplicam-se outros conceitos, como gratuidade, comunhão, etc., que a própria mensagem do Papa refere. Minutos finais para nos centrarmos na palavra essencial, se calhar, a palavra paz. Miguel Palão, de que forma é que ela surge aqui na mensagem do Papa e que desafio constitui, nomeadamente para os jovens? Assim, na mensagem do Papa, no que diz respeito à paz, aquilo que vem em evidência quando ali foi... ele diz que a paz não é possível na Terra sem... E depois dá uma série de tópicos e aquele que pelo menos que me saltou, foi a prática assídua da fraternidade. Isso fez lembrar que, de facto, hoje começa a emergir um sentimento de uma fraternidade universal. Ou seja, eu não existo sem que o outro me traga a existência, digamos assim. E por isso o outro para mim não é um empecilho, não é um impedimento, não é um motivo, mas é um motivo também de eu me sentir pessoa, não é? E eu diria de eu inclusive encontrar Deus. Porque às vezes quando colocamos Deus, digamos assim, no alto e a paz fica só, não é, a nosso cargo,
esquecemos um bocadinho disto, não é? De que Deus se manifesta sobretudo através do outro, não é? Porque o outro está no meu concreto. E quando o António Pino Leite falava no Moro Próximo na gestão, a mim achava bastante interessante. Precisamente porque podíamos colocar isso no concreto, não é? Joaquim Carete. A mim o que me chamou nomeadamente a atenção foi exatamente a necessidade de construir a paz de forma a evitar os possíveis renascimentos de questões nacionais e internacionais. E se nós repararmos, neste momento nós vivemos exatamente nesse contexto internacional em que um dos principais blocos do mundo, a Europa, vive uma crise profunda, não é? E nós vemos o resto do mundo muitas vezes a ter algum olhar sem querer participar na ajuda a este bloco, não é? E eu penso que o próprio Papa também alerta para a necessidade de, em termos geopolíticos, procurar-se reconstruir a paz, mas essa paz exatamente por a questão da solidariedade entre os blocos, inclusive, não é? Se nós permitirmos que esta zona viva crescente momentos de tensão, inevitavelmente a paz mundial estará ameaçada. E, portanto, esse é um fator central. Não vos deixeis invadir pelo desânimo, nem vos abandoneis a falsas soluções. É o alerta que o Papa e o desafio que deixa aos jovens. A juventude de hoje procurará estes caminhos da não desistência? Eu acho que a juventude hoje já percorre. Nós é que às vezes, como estamos tão ocupados, se calhar com as contas a pagar, com aquilo que está o nosso trabalho, não notamos isso. Mas acho que devíamos estar mais atentos. Porque a juventude tem uma criatividade que não deixa de nos surpreender. E isso deve inspirar-nos. Sim, eu acho que também há aqui uma frase que o Papa menciona, que não são as ideologias que salvam o mundo, mas unicamente o voltar-se para Deus vivo. Portanto, eu acho que este é um alerta fortíssimo do Papa e que praticamente isto tudo, não é? Quer dizer, as ideologias são feitas por homens, o Deus vivo é uma palavra viva, não é? Muito bem, agradeço-vos a leitura desta mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz e para este ano que agora iniciamos. Que seja feliz para todos vós. Muito obrigado. E para as vossas famílias. Um programa onde apresentamos as propostas de Bento XVI para a construção da paz. Desejo de um bom fim de tarde, votos de bom ano 2012 e até amanhã, se Deus quiser.